Paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Estou alegre, contente com mais esta oportunidade de estar aqui nesta casa esta espiritual. É a terceira vez que eu vim ministrar a mensagem e hoje eu tive o prazer de conhecer um homem de Deus que está aqui, e quando eu entrei, que eu ouvi línguas estranhas, eu entendi, eu estou no lugar certo, estou me sentindo em casa. Tem adorador aqui nesse lugar? Tem? Aleluia. Queridos, você que trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo no primeiro livro, a saber, o livro de Gênesis, no capítulo de número 21. Deus tem uma palavra para você esta noite. Tudo que eu lhe peço é alguns minutos da sua atenção para que nós possamos ministrar a mensagem, porque o nosso maior objetivo esta noite é que você saia daqui alimentado de maná celestial. Que a palavra ela seja para você alimento saudável para o seu corpo, alma e espírito. Não é à toa que Paulo, quando ensinava a Timóteo, ele dizia na sua segunda carta: Deus não vos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. E somente a palavra de Deus pode equilibrar todos os âmbitos da sua vida. Você crê? Aleluia. Capítulo 21, quem encontrou pode dizer amém. Aleluia. Que diz assim a partir do versículo 1: E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. Amém. Queridos, o tema que eu vou ministrar esta noite é as mensagens das dores. Vamos repetir todos em uma só voz? As mensagens das dores. Mais uma vez, bonito. As mensagens das dores. Queridos, qual é a dor que eu quero falar esta noite? É a dor que dói na perna quando se passa muito tempo em pé? Sim. É a dor que as mulheres sentem no período pré-menstrual? Sim. São dores que acometem ao longo dos dias, ao longo dos meses, aos anos. A verdade é que quando Deus cria o homem e tudo que há no mundo, não era projeto de Deus que no mundo existisse dores. As dores, elas vieram como forma de maldição para este mundo, mas uma maldição que se tornou uma das maiores bênçãos que nós poderíamos ter. E por que, evangelista Luiz Henrique, que é uma das maiores bênçãos que poderíamos ter? Primeiro, porque nenhuma dor é vã. Nenhuma dor visita a sua vida somente por visitar. Nenhuma dor visita o nosso organismo simplesmente por passear por lá. As dores têm os seus propósitos. Toda dor tem o seu propósito. Queridos, quando eu falo de dor, o mais curioso e o que mais me chama a atenção é que as mensagens das dores é o seguinte: quando a dor fala, o louco entende, o surdo ouve quando a dor fala. Queridos, nós sentimos a dor e tem dor que dói no profundo. Há pessoas que sentem a dor no coração, já outras sentiu uma dor no fundo da alma. Talvez aquela dor de quando você perdeu um ente que foi querido. Talvez aquela dor que você sentiu quando alguém que você amava muito teve que partir e já não iria mais voltar.
São dores diversas, dores diferentes, mas as dores, elas não são vãs, ela tem os seus propósitos. E qual é o primeiro propósito que eu vou destacar esta noite? O primeiro propósito da dor é este, é que a dor, ela nos preserva. Vamos lá, vamos repetir isso? A dor, ela nos preserva. A dor, ela nos preserva. Não é à toa que há feridas que são evitadas por causa das dores. Aquela vez que você pisou em um prego e quando ele espetou, você tirou o pé. Tirou por quê? Porque doeu. A dor te preservou, o estrago poderia ser maior, mas como doeu, você evitou o estrago. Há pessoas, queridos, que são acometidos pelo mal, uma enfermidade chamada mal de Hansen. E este mal, ele vai atacar justamente os nervos transmissores de dor. Não é à toa que você chega em regiões como a África ou a Ásia e você vai ver lá pessoas que metem a mão dentro da fogueira, queima, mas não dói. Eles pegam batata de dentro da fogueira, anda por cima de brasas, queima, fere, mas não dói. Há pessoas que quando sofrem este mal, elas torcem o seu tornozelo. E ela, por não doer, continua caminhando e vai caminhando. E passa semana, passa meses e ela não procura um hospital. Mas agravando-se o caso, ela vai então procurar. E o médico, ele vai ter que dizer a seguinte mensagem: queridos, agora nós teremos que amputar. Porque não doeu? Porque se tivesse doído, você procuraria ajuda. E se tivesse doído e procurado ajuda, nós teríamos enfaixado, colocado uma tala, teria curado. Mas como não doeu, agora vai ter que amputar. Queridos, a dor nos preserva. Mas a dor não só nos preserva. A dor, ela também tem outros fatores importantes na vida do homem. Porque a dor, ela comunica com a gente. As mensagens que as dores trazem são tão profundas que quando nós passamos a entender as mensagens que a dor está trazendo, nós mudamos de direção. Nós mudamos o aspecto, mudamos de atitude. Amigos, eu tenho uma experiência. Na verdade, eu tenho algo a compartilhar com os irmãos no tocante ao seguinte: quando nós sentimos dores, quando nós sentimos as dores e entendemos as mensagens que a dor traz e as comunicações que ela faz, nós passamos a evitar diversos sofrimentos. E o texto que nós acabamos de ler vai tratar exatamente sobre as dores que Sara quis sentir, mas não conseguia. Não é necessário ser um profissional da medicina para entender que um parto é feito debaixo de dores. Há cortes, a cicatrização, a questão da contração, dói, fere. Sara queria sentir essas dores e não poderia sentir. A história de Sara é uma das histórias mais bonitas que nós vemos na Bíblia. Porque Sara, ela casa com um dos homens mais inteligentes que nós conhecemos na Escritura. Abraão, ele escolhe Sara. E Abraão era tão inteligente que ele tinha uma comunhão diferenciada com Deus. Deus, ele quando visitava a terra, ele não visitava os reis, ele não visitava os príncipes, ele ia à casa de Abraão, ceava com Abraão, a amizade entre os dois era linda. E Sara teve o privilégio de ser a mulher de Abraão. Queridos, quando Abraão tinha 75 anos de idade, Deus, ele visitou Abraão e ele lhe fez uma promessa. A promessa era essa, que geraria um filho. Ele geraria um filho e Sara, ela vai dar uma risada. O tempo vai passar e o tempo, ele traz as respostas. Porque aquela promessa foi feita àquele homem, mas quando ele chegou na idade de 99 anos, Sara já estava com seus 89 anos.
E Sara, com 89 anos, bem sabemos que as dificuldades de engravidar seriam maiores. A verdade é que a promessa que Deus fizera a Abraão virou uma piada na fazenda. Quando Abraão falava, Deus prometeu que me daria um filho, e ele tinha que escutar as risadas, as zombarias. Crente, há pessoas que vão zombar do que Deus te prometeu. Há pessoas que vão zombar das promessas que Deus te fez. Abraão, então, ele vai crendo, ele crê e ele acredita no que Deus havia lhe prometido. O tempo então vai passando, eles vão marcar a festa do centenário de Abraão. E eles vão reunir todos os animais para fazer aquela festança, aquela festa grande. E então ele vai chegar, eu imagino ele chegando até Abraão e ele dizendo: Sara, Deus nos prometeu um filho, mas é o seguinte, a gente tem que namorar, que senão não vai acontecer. E a Sara atendia assim o livro de Romanos, no capítulo 4, versículo de número 20, vai dizer: e não duvidou Abraão a promessa feita por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória. É por isso que o crente não é normal. Se o ambiente, se o cenário está dizendo que não vai dar certo, pode dar glória que o milagre acontece. Pode dar glória que ele vai operar na sua vida. Ei, Abraão, ele entendeu que aquelas dores traziam uma mensagem. E qual era a mensagem? A mensagem era que o milagre estava para acontecer. A família ia crescer. Queridos, quando nós olhamos para aquele cenário, eu imagino as dificuldades que Sara teve. Eu imagino que durante o processo, Sara, ela queria se sentir alegre e não conseguia por causa das dores. Ela queria avançar e não conseguia. Para caminhar tinha dificuldade por causa das dores. As dores que Sara sentiam eram dores de uma mulher que estava gerando um filho na sua velhice. Queridos, eu imagino quando eles iam para se consultar, e Abraão com todo aquele cuidado, minha velha, nós precisamos de chegar à enfermaria para ter os cuidados, queridos. As dificuldades para caminhar eram grandes, as dificuldades eram enormes, mas Abraão, ele não duvida, ele permanece avançando. E o texto vai dizer que Abraão era tão inteligente que ele, quando viu o sofrimento de Sara, ele entendeu: Sara, essa dor que você está vivendo, essa dor que você está passando, ela é necessária, Sara. Ela é necessária para que a nossa vida venha mudar, para que a vida seja transformada. É necessário, Sara. A criança então vai nascer debaixo de dores. Deus é Deus que poderia liberar uma anestesia, mas as dores faz parte da vida do crente que tem promessa. Queridos, se Deus prometeu sobre a sua vida o crescimento, não murmure quando doer, não murmure quando não dá certo, não murmure quando estiver dando errado e aos seus olhos a dificuldade estiver crescendo. Quando doer, exalte e glorifique, porque Ele não perdeu o controle da sua vida. Oh, aleluia. Há pessoas que querem crescer, mas ela rejeita o caminho do crescimento, porque o caminho do crescimento é um caminho de dores. Não é à toa que pessoas que hoje têm dificuldade, talvez de arrumar um bom emprego, é porque pulou o processo do estudo. Há pessoas que pulam processos para evitar as dores do processo. Queridos, a Bíblia, quando relata sobre crescimento, ela vai sempre apontar que o crescimento é debaixo de dores. As dores do crescimento é sempre assim. Às vezes você vai pensar em parar, às vezes você vai pensar em desistir. Quando estiver doendo, você vai dizer: será que vale a pena permanecer? Será que vale a pena insistir? As dores incomodam. As dores incomodam, mas as mensagens que a dor traz é sempre precisa. Talvez a dor que você esteja sentindo hoje
é a dor que o seu filho vai evitar de sentir, porque o seu joelho dobrado está doendo e o seu filho vai receber a libertação em casa. Enquanto você está pagando o preço aqui, um anjo está lá na casa, trabalhando e fazendo a obra. Alguém está doendo, talvez ele esteja lá curtindo, mas você está pagando o preço, e o preço de dores. Queridos, quando eu olho para o texto bíblico, eu vejo uma das maiores obras se cumprindo através das dores. E quando eu falo de obra, eu preciso de lembrar de Jesus. Jesus é alguém que era um homem de dor, de dores, padecia dores. E Jesus, quando ele entende as mensagens da dor, ele entende e quer ministrar a mensagem sobre a sua vida, de que aquele que sente dor é o causador de mudanças. Entenda isso. Aquele que sente dor, ele procura então mudar. Não é à toa que há pessoas que viviam uma vida torta, mas a partir do momento que começou a doer, ela entendeu que sem Jesus não dá. Sem Jesus não funciona. Por quê? Porque doeu. Há pessoas na igreja que só são crentes por causa das dores. Porque doeu. Jesus te salvou no leito de hospital. Jesus te salvou quando você teve uma crise. Jesus visitou você no momento de mais dificuldade. Quando doeu, você entendeu que sem Jesus não dá. Aquela velha pregação: quem não vem pelo amor, vem pela dor. E veio. Quando dói, a mudança acontece. E Jesus, entendido dessa ciência, ele então separa alguns homens para fazer a obra. E ele separou 12 homens, e ele separava-se para orar, porque Jesus, ele tinha um costume de orar. E Jesus, ele vai para um ambiente chamado Getsemane. Quando chega neste ambiente, Jesus, ele começa a orar. E enquanto ele orava, a sua equipe fracassava. Porque Jesus, ele nunca nos deu problema, mas a equipe que Jesus tem, às vezes dá. E é normal isso acontecer. Quando Jesus está orando, aqueles homens estão dormindo, aqueles homens estão desligados. E Jesus está orando, e na medida que Jesus está orando, Jesus começa a suar. Eu acredito que foi uma das, ou a maior oração, a mais intensa que Jesus fez. E na medida que Jesus está orando, começa a suar, e ele começa a passar a mão, e ele percebe que do seu corpo está saindo sangue. De tanta intensidade, o texto vai dizer que Jesus, enquanto orava, doía, era cometido por uma dor tão grande, que acometeu a sua alma no profundo. A tristeza de Jesus era grande. Mas evangelista Luiz Henrique, por que Jesus sentiu essa tristeza? Porque ele entendeu a mensagem que as dores traz. E a mensagem que a dor estava trazendo naquele momento é essa: o mundo, depois dessa dor que você vai sentir, nunca mais será o mesmo. O mundo vai mudar depois desta dor. Queridos, eu fico imaginando Jesus orando. Se eu estivesse no lugar dele, eu sou sincero, eu estaria ali agoniado e chateado, porque me deixaram sozinho, me abandonaram, estão dormindo, estão aquém de todo o meu sofrimento. Vocês estão comigo ou não estão? Vocês são amigos ou não são? Queridos, aqueles homens abandonaram Jesus no momento de dificuldade. Quando Jesus se levanta e vai procurar aqueles homens estão dormindo. Jesus olhando para eles, sabe o que Jesus diz? Nada. Jesus não diz nada, porque Jesus entendia as mensagens das dores. E ele entendeu: aqueles que estão dormindo não vão proporcionar mudança alguma, mas aquele que sente dor é capaz de mudar o cenário. Ei, eu vim profetizar sobre a sua vida. Depois desses tempos de dores que você está vivendo, o seu ministério não vai ser mais o mesmo. Depois desse tempo de dor que você está vivendo, a sua vida não será mais a mesma. 2025 para alguns está sendo tempo de dores, mas o ano de 2026 vai chegar trazendo resposta de Deus para você. Oh, glória. Queridos, entenda que a dor é necessária.
A dor é necessária para o crescimento. Jesus, depois de sentir aquelas dores, ele nunca mais foi o mesmo. O mundo, ou melhor dizendo, o mundo já não foi mais o mesmo. O curioso é que Jesus, ele paga o preço pela sua igreja. Ele paga o preço, porque todos aqueles que querem adquirir um grande ministério, todos aqueles que querem servir com excelência, têm que entender que vai ser cobrado um preço. É necessário pagar o preço. É necessário entender que às vezes Deus te colocou no lugar certo, mas o lugar certo pode te fazer chorar. O lugar certo, nem sempre as suas vontades serão feitas. No lugar certo, nem sempre a sua opinião vai ser a opinião que será abraçada. Às vezes é necessário entender que no lugar certo você vai ter dificuldades, mas não saia da posição que Deus te colocou. Não abandone a batalha, não abandone a luta, porque é no lugar certo que Deus te dará a vitória e vai te honrar no lugar certo. Queridos, a verdade é que o texto é bem claro. Sara, ela queria ser honrada com um filho varão, mas ela desejou sentir as dores. Ela suportou. E eu tenho algo para te dizer esta noite. Abraão era um homem tão inteligente que eu fico imaginando Abraão chegando no hospital e o médico dizendo assim: Abraão, a sua esposa já tem 89 anos, a gravidez é de risco, Abraão. Se for para a mesa de cirurgia, só um dos dois volta de lá. Abraão, o pai da fé, eu imagino Abraão olhando para aquele médico e dizendo: doutor, já tem algumas décadas que eu ando com Deus. Em todo esse tempo, Deus nunca me fez uma promessa de risco. Eu nunca ouvi falar de aborto de promessa. Se Deus prometeu e gerou, vai nascer. Vai nascer. O que Deus te prometeu ainda está de pé. O que Deus te prometeu ainda se cumprirá. Você pode estar passando por um momento de dificuldade hoje. Você pode até estar caído espiritualmente, mas a Bíblia vai dizer em Salmo: não é do Oriente e nem do Ocidente que vem o crescimento, mas Deus é o juiz. Uns ele levanta, outros ele abate. Deus tem vitória para a vida de quem crê e decidir batalhar esta luta, lutar esta batalha. Oh glória, queridos, não desista. A bênção do Senhor está bem perto e ela vem enrolada. E o mistério de dores e o mistério de sofrimento, a humilhação de Satanás não vai te matar. A calúnia, ela não vai te matar. A defamação, ela não te mata. Ei, ninguém cresce somente dançando. Ninguém cresce sapateando na igreja. Ninguém cresce pregando em grandes congressos. Ninguém cresce somente sentado no banco da igreja esperando uma palavra profética. Sabe como é que o crente cresce? É com as dores da calúnia. Sabe como é que o crente cresce? É com as dores da fofoca. É o couro comendo e o crente crescendo. Queridos, suporta o processo de crescimento. Não desista. Deus, ele está contigo. Oh, aleluia. Quero agradecer ao homem de Deus esta breve oportunidade. Até aqui nos deu o Senhor. Eu espero que os irmãos saiam entendidos da seguinte questão: as dores que você está sentindo têm um propósito. As dores que está chegando ao seu ministério, ela está trazendo algumas mensagens. E a mensagem não é desista. A mensagem não é pare. A mensagem é prossiga e vá adiante, porque eu estou contigo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Agradeço a minha rica oportunidade.